Deus maravilhoso. A honra, a glória do nosso Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, né? Na casa do Senhor. Para louvar e glorificar o seu santo e maravilhoso Glória a nome. Deus. E nessa hora, Glória a Ti. muitos estão nos bares, né? Eu era um que eu estava. Eu passei medo uma vez com você. Mas pela medo, conta depois. Depois. Amados, maravilha. A cabeça virada. Meu Deus. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Então eu estava pensando, né? Quando estamos aqui reunidos, né? Muitos por aí. Glória a Deus. Aleluia. E muitos também que estão na igreja que estão, queriam ficar em casa, né? Verdade, Jesus. Diz o número. Pode ser o. Puxa o número lá. 151 Qual que é? é para ser com poder. 150. Poder? Teu poder. Vamos 175. Ok. Irmãos amados. Glória
último verso, irmãos. Glória a Deus. Irmãos amados, Glória a Deus. purificados, Glórias a ti. Verdade. sede valentes Glórias e muito prudentes. a ti. Aleluia, Jesus. Estais lavados e libertados. Oh, glória a Deus. No nome santo De Jesus. de Jesus. Aleluia. Meus amados, damos graças a Deus, né? Estamos lavados, estamos purificados, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, porque tem gente, irmãos, as pessoas lá fora, eles pensam o seguinte: ele fez isso, fez aquilo outro, agora virou crente e virou santo. Glória a Deus. Eles falam isso, né, pastor? Virou santo, agora, porque só olha a falha. Eu falei isso. O incrédulo, você falava, né? Eu falava. O católico fala isso. Não, agora virou santo. Que santo para ele é esses de barro. Esse para ele não pode falar coisa, que senão tem briga, né? Então, agora virou santo. Realmente viramos santos, depois que aceitamos a Jesus, né? Eu, como filho pródigo, voltei, glórias a Deus, né? E fomos lavados, fomos libertados no nome santo de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Amém? Amém. a Glória a Deus. Agora, irmão, bota aí. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma honra, né? Estar mais um dia na presença de Deus, glorificando e adorando o nome dele. Aleluia, Jesus. E Deus é maravilhoso. Os irmãos, Deus tocou no meu coração para mim. Estou trazendo uma palavrinha rapidinho para os irmãos aqui. Que o pastor passou a continuidade para o irmão Levi hoje, né? Pois é. Aí. Que ele tinha combinado. Você ouviu ele dizer? Sei. Ó, o pastor Ney tem a palavra Domingo. prega e no outro É. o pastor, o irmão Levi continua, É. né? Aí de repente, daí. Aí Ele esqueceu. ele Ele esqueceu. mandou o banner dele? Não, ele postou o meu Teu banner? no grupo lá. Só que É, no domingo ele falou que ia mudar, porque ele já tinha combinado. Já tinha combinado que era o professor Levi. Começou daquele lá. Deu a pausa ali, era para continuar de novo. Daí, como o pastor pregou na outra terça, o pastor Ney. Daí hoje era para mim, ele na verdade era para mim, porque é o dia, né? Daquele dia que nós tivemos a reunião que foi marcado os dias, era para ser, mas daí como faltou a segunda parte, né? Agora, agora O resto da próxima sobremesa? terça. Na próxima terça é você. Na próxima terça sou eu. Aqui que eu queria deixar com os irmãos em Deuteronômio. Na próxima é o crente daí. Deuteronômio. 8, Ele, 5 depois do aqui. crente. Não. Fora dele é o. Isso, depois dele é o crente. Depois dele é você. Não, é o Evaí. Irmão Levi. Depois é o Carlos. Eu sou Irmão Evair, Depois é o Carlos. Agora acabou o vídeo de crente, agora é Evaí. essa bênção, Servo de Deus. servo de Deus, altíssimo. Agora ele Ô, foi. Glória, continua, o irmão Aqui que falando diz essa em palavra. Deuteronômio 8, 5 aqui. Rapidinho Deuteronômio. só. Deuteronômio. 8,5 diz assim: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Essa palavra é forte, meus irmãos, que 8, Deuteronômio 8, 5. Quando trava a língua para mim falar isso. Aqui que Deus que falou aqui para mim, o Espírito Santo, que ele quer dizer aqui, que da mesma forma que nós corrigimos nossos filhos, quando ele faz algo de errado, ele também nos corrige, ele também nos castiga. Porque muitas vezes a gente diz que foi o inimigo que fez isso, fez aquilo, não. Porque Deus ele é amor e é justiça também. Amém. Então se nós sairmos do caminho dele e começar a fazer as coisas erradas, ele não vai se agradar, ele já vai começar a corrigir nós. E muitas vezes nós não entendemos a correção dele. Muitas vezes ele dá uma correção para nós e nós achamos que é. Não é assim, está tudo errado, daí onde
onde que ele se torna o filho rebelde, né? Porque daí que nem um filho, nós vamos educar nossos filhos, muitas vezes os filhos se revoltam, porque ele não tá certo, tá implicância comigo, muitas vezes nós fazemos isso com Deus também. Quando Deus não corrige, não castiga, aí diz, não, mas Deus está fazendo isso comigo, estava tendo. A gente, porque é sinal que a gente está saindo fora, se desviando ali da palavra, daí Deus nos dá um aviso, muitas vezes ele dá um aviso. Quem entende já volta de volta e continua, né? Mas tem muitos que não entendem onde que ele faz aquilo. Porque ele castiga nós como um pai castiga o seu filho, né? Quando o filho faz errado, ele é castigado. Então, se nós fazer errado na presença de Deus, por que Deus não vai castigar nós? Hebreus 12, irmão, diz assim, ó. Presta atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor castiga, corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Então, é isso que viu? Nessa é mais ou menos dessa forma aí, que ele castiga porque ele corrige, não é porque ele ama. Ele ama nós como filho. Né? Glória a Deus. Queria alguns irmãos dar uma palavra, um testemunho. Cláudio. Um Cláudio, um Carlos, Cláudio dele um pastor Ney, uma palavrinha. também. Carlos. Boa noite. Já recebi. Irmão Evaí. Já tem um pregador. Evaí. Ele tem um pregador que hoje está afiado, está tendo cabelo branco, ele está preocupado. Misericórdia, Senhor. Evaí, você quer dar uma palavra? Não, só quero agradecer a Deus e pedir oração para os irmãos. A minha esposa hoje até ela pôde vir na oração, porque ela está chamando o Hugo direto e daí estava pensando que já mandou fazer 7 testes durante o tempo de 1 ano e meio de casado e manda buscar na farmácia teste, faz nada. Agora ela fez e apareceu gravidez, Oh, glória. aí está lá em casa e corre no banheiro e volta e não come. Papai fresco. Papai fez então, agora tem que vai aumentar o preço do leite, tá caro, tudo caro. Os bolsos velhos já estão. Mas Deus que dá, Deus dá o sustento. Pastor Ney quer dar uma palavrinha? Assim, Deus maravilhoso. Aleluia. na verdade, é um testemunho. Glória a Deus. Que do tempo, e pela pregação de domingo, aquela pregação Ele foi tremendo. falou muito forte. Ele contou desde, parece que ele me conhecia. Parece que eu tivesse contado antes para ele tudo o que aconteceu no hospital, conforme que assim, a anestesia, assim, porque a anestesia veio de Deus assim, aí você para a anestesia, apaga tudo assim. Mas a anestesia já veio antes de passar para a mesa da cirurgia. Quando eu vi, já passou, né? Já veio, e então foi assim, foi algo assim, tudo que ele falou aquilo foi então, e lá, nesses 17 dias que eu fiquei lá, para essa cirurgia, Deus mostrou assim que Deus ia me dar o sustento. Amém. Que é para mim parar a rotina que eu estava assim e parar. E tá, cabelo tá bom, sabe, mas tu tá tão assim, a minha vida é um trabalho assim, então tu tá precisando daquilo ali. Eu tá bom, e tá. Aí comecei a trabalhar, tá? Aí veio, ele saiu, agora eu vejo, começo a entender algo, assim. Que é que nem diz assim, ó. Às vezes ele acha, não é inimigo. Às vezes Deus castiga, porque às vezes, por um momento, nós como voltamos, queremos voltar para o Egito, como falou a palavra, lembra que Jesus foi tirado do Egito? Aí depois começaram a murmurar, e alguns queriam voltar para o Egito, e aquilo falou muito forte comigo. Que eu comecei daí a trabalhar, estava trabalhando normal. Aí dobraram a dose da quimioterapia, 120 para 240, eu achei muito, mas era o médico. Aí eu passei mal de não ter força nem para andar. Passei 10, 12 dias sem nem água conseguir tomar. Emagreci 6 quilos, mas 6 quilos em 10, 12 dias.
e a fraqueza, porque assim, o corpo já estava um pouco debilitado, mas eu não tinha perdido, desde que eu persistia, não tinha perdido nem um quilo, nem um metade. Eu vou olhar assim, mas como é que pode? E assim, é normal. Aí depois, aí tomei aquela semana e eu recebi uma oração que não era mais para mim tomar. Uma oração. E a pessoa, porque ele disse, ó, disse que tu não me liga mais e eu senti que tem algo, está acontecendo algo ali. Daí eu falei que eu estava tomando e disse, ó, não tomo, porque se não te fez bem, só te fez mal. E daí, depois eu fui no médico, daí baixaram para 160, mas está lá. Ele disse assim, ó, não temas, que Jesus ele te curou, por que tu está teimando? Então assim, então por isso, porque não está tomando remédio. Não tomando porque, ele disse assim, ó, quem que me liberou, quem me curou foi Deus. Amém. Então, e eu comecei a estar trabalhando, aí depois eu estava trabalhando normal. Mas isso ali, dei uma baqueada, essa aí me derrubou. E agora eu comecei, aí tinha vaca de leite e tudo. Aí comecei a melhorar, já comecei de novo, naquela liga ali. E assim, parece assim, sabe, eu saio lá, vou fazer alguma coisa para ir almoçar, se a mulher não me chama, eu esqueço até do almoço. Sim. Daí, e aquela pregação era assim, ó, eu vou voltar a fazer querendo, estou voltando querendo voltar para o Egito. Aquilo que Deus ia falar comigo, que era para mim, que Ele ia me dar o sustento, que era para mim mudar essa minha história. E aí, domingo, e eu tinha um mês atrás, eu tive na casa do meu cunhado, ex-cunhado, e a situação lá não está boa para ele. Então, mas assim que eu digo, é Deus trabalhando, sabe? É Deus moldando. É Deus puxando de volta, é Deus trazendo, Deus, assim, Deus vai. Então daí, aí veio o irmão dele lá de Lages, veio aqui e ele quer me visitar. Ele é São Amigo também. Ele disse, ó, vai ter um evento, vai vir uma pessoa na casa dele lá e é quase tudo uma ação. Ele disse assim, ó, tu consegue ir lá fazer a oração para ele antes de quinta-feira, parece que é quinta, sexta, que é para. Daí eu pensei, mas eu precisava levar uma oração. Aí eu falei para o Pedro de Josué. Aí ele falou, nós tivemos ontem lá. Foi benção. A benção, sabe o que é aquilo você sentir? Você sair de lá assim, sabe? Assim, leve, assim, que parece que o bem não foi para ele, foi para mim, sabe? Tão bem que eu me senti, é o Espírito Santo, ó, é isso que eu quero. Bem, daí nós fomos lá com o irmão José, lá oramos por ele, chorou, tudo foi muito bom. Aí eu vim de lá, aí fui ali no meu irmão, na minha cunhada, conversei ali, chegou até minha irmã, foi lá na mãe. Aí cheguei em casa, achei que era uma 9h30, era quase meia-noite. Esqueci, eu perdi até o horário. E sabe, mas assim, uma alegria, assim, algo assim que eu digo, e é isso que Deus quer. E eu já tinha vendido esse dia, tá? Eu vendi a vaca, vendi os 2 bezerros que eu tinha vendido tudo. Eu só estou arrumando porque eu quero arrumar a casa ali, porque tem a casa do gato, que é eu já fiz troquei a cobertura, que é da hora de estar ali, porque o meu sustento vai vir ali. E Deus falou que Ele ia me dar o sustento, e é para mim parar. Então é o seguinte, às vezes eu disse, ó, é difícil o trabalho novo, mas às vezes é difícil virar vadio também, porque estou acostumado a vida toda, né? E depois de repente assim dizer parar, então assim, ó, aí parar tu não consegue, então é isso que Deus quer. É isso que vai trabalhar para o Senhor agora. Eu vou trabalhar assim, ó, quando você vê o tempo passou e muitas almas vão voltar, muitas almas, eles precisam da palavra. Amém. E você veio na sexta-feira, pela sexta-feira, teve uma pessoa, chegou para o irmão Josué e disse, ó, você vai receber um convite para ir junto com uma pessoa, para ir orar para a libertação de uma pessoa. Aí domingo eu chamei ele, mas ele não sabia nada, mas sabia. Então Deus já tinha confirmado e não recuse, falou para ele. E ele foi, né? Ele foi ontem lá e foi benção. Aí dali já fomos lá na minha filha, fizemos uma oração lá, então é assim, sabe? Aí parece assim, ó, tu sai dali, é isso que Deus quer, né? Que Deus quer de nós, de mim pelo menos, que Deus quer que eu faça isso. Porque Deus sai dali, já foi para lá, quando você vê, ele assim, ó, né? E ele ficou numa alegria, sabe, assim,
porque e é maravilhoso fazer a obra de Deus. Eu sempre que uma vez, no começo, muitas vezes, sim, eu fui com a pastora Marcelo nas casas, assim. É um trabalho bom, só que a gente às vezes se acovarda, a gente quer fazer primeiro tudo as nossas coisas, nosso trabalho nunca vai acabar. A gente mora, o serviço fica. Muitos já falaram isso para mim. Então, deixa o serviço para lá, vamos fazer a obra, né? Então é isso, agora eu tenho um lugar e vou começar a sair, fazer isso, já lá que agora não tem mais porco, não tem mais, só tem as galinhas, mas a galinha mulher está ali. Porque assim, é um chamado. Deus falou que vai salvar todos da minha família. Então assim, ó, eu estou começando pela família. Porque onde eu fui ontem, só gente da família. Ele é ex-cunhado, mas tem sobrinho, tem tudo, ainda é da família, né? Aí fui lá na minha filha, fui no meu irmão, na minha cunhada, na minha mãe. Então é assim, ó, e parece assim que. E foi assim, eu fui assim, fui indo pela família, parece que eu disse, é esse o caminho, né? Então, e agora eu estou entendendo o que Deus quer. Porque nesse dia agora eu fiquei sábado o dia inteiro deitado, não podia andar. Domingo até meio-dia também, daí de tarde eu consegui andar. No teatro me atacou, segunda-feira eu estava tão ruim, fui lá, tinha que tomar injeção, agora eu estou melhor. Mas às vezes por quê? É porque nós ficamos teimando aquilo que Deus não quer. Então, assim, ó, e a palavra que é do Senhor, que Deus castiga. Mas Deus castiga para ver eu vou castigar ele até ele me atender, até ele obedecer. Entender e obedecer. Então esse é o caminho que Deus traça para nós. E aí nós custamos a entender o propósito de Deus, o que Deus quer de nós. Amém. Então a palavra era essa, era mais um testemunho. E aquela alma, eu creio que vai ser liberta. Amém. Porque Deus mostrou no começo da minha conversão. Deus mostrava ele com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Então, quer dizer, essa seria a conversão, porque ele conhece a palavra. E ele está vivo por causa da oração dos pais dele. Os pais dele morreram, mas a promessa está viva. E quando deu a pandemia, ele deu a Covid nele, ele estava quase morto. Aí falaram, profetizaram para a minha irmã, dois profetas, que Deus ia levar e que ele ia morrer. Eu disse para ela, se tu vai ter paz ou não sei, mas Deus não vai levar ele. E foi e está aí. E está aí porque ele diz assim, ó, quando tem uma promessa, até que não se cumpre a promessa, tu leva. Pode ter, a hora que ele se converter de verdade, pode no outro dia Deus levar ele. Né? Como ele pode ainda ser um ganhador de alma. Né? Esse é o projeto de Deus, não é meu. Mas eu sei que Deus vai levar a alma dele, vai salvar a alma dele. Amém. O meu pai ficou 41 dias no UTI, tudo aberto. O senhor assim, foi 41 dias de angústia, de tristeza para a família, até Deus levar. Mas Deus mostrou para minha irmã, e a revelação, que aqueles 41 dias que ele fica ali foi pela purificação dele, pela salvação da alma. E Deus levou ele salvo. Né? Então isso foi o que é a nossa alegria, que Deus salvou, né? Porque se tivesse morrido ali, eu já sabia a tristeza, foi para o inferno, né? Porque se não tem salvação, se não tem, e ele nesses 41 dias, ele não tem ido, mas ele conseguiu nesse segundo dia refletir muita coisa, né? E ele pediu perdão, então assim, sabe, e ele, depois de um tempo, depois que ele está aqui, antes de ir para o hospital, ele mesmo filho para a mãe que ele não soube criar mais, que a ter sido diferente. Então aquilo, sabe, aquilo já para mim, sabe, foi tudo, porque ele se arrependeu, né? Então assim, porque, e outra coisa, eu nunca tive raiva dele, nada assim, eu ainda sinto saudade. Porque ele foi criado daquela forma, então ele não teve ensinamento. Hoje o mundo está mais moderno, é mais fácil tu aprender as coisas, mas naquela época, a vida dele foi pior do que a minha. Era só os gritos, nós fomos criados gritos e ele também foi assim. Né? Então, se ele não teve um ensinamento diferente, ele passou o que ele aprendeu. Né? E assim, então, hoje que eu vejo assim, sabe, faz quase uns 20 anos já que ele se foi, mas eu digo assim, eu nunca
nunca assim tive mágoa, raiva dele, nada assim, sabe? A gente fica com aquele sentimento que podia ter sido melhor, né? Mas nunca assim, decepção por alguma coisa. E que eu digo, a minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai. Se não fosse para minha mãe, e todos se encaminharam a vida, todos casados, tem a sua família, todos eles trabalhadores. Mas a minha mãe foi ali, ó. Quem fosse para o meu pai, eu não sei o que tinha possível, né? Mas, e desde pequena, minha mãe, ela era católica, minha mãe fazia nós se ajoelhar e rezar. Então nós criamos sabendo que Deus existe, né? Mesmo que seja, então, porque hoje as crianças, muitas vezes não é só celular, só porcaria, nem sabem que esse Deus existe. Mas nós se criamos, que naquela época, na Sexta-feira Santa, nós não podíamos cantar, não podíamos subiar nada. É que essa ela vai pegar nós subiar. Não podia, era uma semana de silêncio, porque era a crucificação de Cristo, para a Páscoa, era uma semana de silêncio. E nós tínhamos que obedecer, porque senão apanhava. Então é assim, naquela época tinha, mesmo que fosse ali, mas tinha obediência. E aqui eu digo assim, ó, e me serviu muito, porque eu cresci sabendo que Deus existe, né? Então essa era... Amém. 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 Glória a Deus. Estou chamando o professor Levi. Não dá. Fez a palavra. E o irmão Zerair, o nosso diretor de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está o teu filho. Sim, Pai Eu amado. louvo aqui que a palavra já está no seu coração. E creio que há de nos trazer para o Evangelho, ensinamento, fortalecimento. Seja feita a tua vontade, para o teu nome. Creio e te louvo. Amém. 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 Glória a Deus. Glórias a Deus. Pode sentar, irmão, pode sentar. Eu quero começar falando sobre a palavra do irmão Dinho. De meu aluninho chamado Dinho. Que desde pequenininho ele é gordinho. E bonitinho. E bonitinho, né? Ele falou que o pai executa o filho. Então, e eu pergunto, e quando o pai executa o filho, e a mãe passa a mão na cabeça? Como é que fica a situação? Complicado. E quando o filho faz arte, falando de filho, né? Pegar a deixa do irmão Dinho. Quando o filho faz arte, a mãe não tem a capacidade de dar umas palmadas e diz assim, espera, deixa o teu pai chegar. O que a criança vai para o canto rezar para que o pai morra para lá? Que é a hora que o pai chegar vai quebrar de pau. Né? Espera, deixa o teu pai chegar que eu vou contar. Era para ela pegar e aconselhar, dar umas palmadas, né? Não, então, que eu estava refletindo agora, bom dia pregando, que quando o pai executa, né? O nosso papai de chá também age, né? Eu pensei nisso. E quando o pai executa e a mãe, e quando, ao contrário, quando a mãe age e o pai passa a mão na cabeça. Que o filho pródigo teve esse problema, né? Porque a história não relata. Mas, estamos no campo da hipótese, era um filho o mais novo, cheio de mimo, mimado, né, pastor? Mimado, cheio de dente. A mãe certa passava a mão na cabeça, o pai executava. Ele simplesmente, o ambiente para ele não ficou bom, né? Não ficou bom o ambiente para ele. Dava certo muita colher de chá para ele. A mãe dava muita. Chegou no fim de dança. Esse negócio aqui para mim não está bom. E olha que sim, chegou para o pai e disse, eu quero a minha parte. Chegou e pôs, eu quero a minha parte da herança. E o pai, a gente não pode, né? Cedeu, né? Mas, irmãos, mas antes disso, eu fiz umas anotaçõezinhas. Oh, Jesus, bota anotações, está caindo as minhas anotações. Vai cair devagar. Vai falando de mansinho. Até o carne está dando. Oh, glória. Oh, glória. É Deus falando. Então, amados, como eu já disse, tenho falado, irmãos,
eu tenho umas ideias na minha cabeça. Ô, glória. Agora, não, já falei, sou muito repetitivo, não sou dono da verdade, mas sou filho do dono da verdade. Então eu vou expor algumas coisas, e que o irmão não concordar, né? Não pode, porque eu não concordo com muita coisa que prego ali em cima, né? Tem profecia ali que não. Eu ouvi um pastor em Joinville, o rapaz era meu cunhado, era irmão da minha namorada. Doente, com câncer, o pastor foi orar, orou. Tá bom pra aí a mãe falou, ele tem o desejo de comer um pirão com linguiça. Pode dar pirão com linguiça? Pode dar. O rapaz morreu na mesma semana. Então tem que cuidar com profecia, com essas precipitações, né? Ontem o irmão, muito abençoado, falou para a irmã, né? A irmã está curada, quem não sabe nem do problema da irmã, né? Quem não sabia que a irmã está toda quebrada por dentro, né? E a irmã está. E não é assim. A gente velha, que ela é nova ainda. Quando chegar na minha idade, vocês vão ver o que é bom, o que é reumatismo, o que é dor, né? Então, irmãos, eu tenho as minhas ideias e não quero que os irmãos concordem comigo. Entendendo? Por exemplo, esse apelo que a gente faz na hora de quem quer aceitar a Jesus? Eu não tenho que aceitar Jesus coisa nenhuma. Jesus morreu na cruz por mim, né? E nós somos salvos pela graça. Né? Então, quem quer seguir a Jesus, quem quer vir para frente para seguir, aceitar, eu não sei. Os irmãos que podem julgar, não podem pela minha cabeça, né? Outra coisa, irmãos, a oração. A oração. Em nome do Pai, termina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também não é por aí. Não é por aí. O que Jesus falou? Tudo que pedirdes em meu nome. João, vamos abrir a Bíblia em João 16, 23. Quem é que pode ler bem alto? E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes meu Pai, em meu nome, e levo a de dar. Amém. Tudo que pedirdes a meu Pai, a oração é a quem? A Deus. Em nome de Jesus. Então a gente vê, uma dia desse eu escutei, Jesus, abençoa Jesus, Senhor, abençoa Senhor Jesus, que eu te peço em nome de Jesus. Nada a ver. Nós temos na época, irmãos, da IA. Quem é que sabe o que é IA? Sabe o que é IA? O pastor sabe? Inteligência artificial. Nós temos na época da evolução, do progresso, do avanço da tecnologia. Posso fazer um questionamento? Pode questionar, pastor. Vamos lá. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus também. Eu termino em nome de Jesus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade Santíssima, não só. Sim. Entendeu? Mas por que eu termino em nome de Jesus? Porque Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Então, eu sempre, de qualquer forma, termino em nome de Jesus. Então, é uma formalidade. Eu já ouvi o pastor orar em nome do Pai, do Filho. Em nome de toda a minha oração é assim. Agora, só que é a opinião do pastor. Sim. O pastor acha certo. Não é que eu acho certo, é que toda vez que eu oro dessa forma, eu sinto bem. Tá aqui, ó. Tudo que pedis a quem? A meu Pai. Em meu nome eu vou lhe dar. Amém? Então, amado, isso que eu só quero não, eu já falei. Estou colocando, fazendo a colocação, ninguém é obrigado a ir. Porque a gente está, como eu falei, num tempo já mais que antigamente, uma vez eu
quem foi que pregou aqui? Ah, foi o pastor Ney, sobre um pastor analfabeto que tinha. Aqui na Assembleia, a primeira Assembleia aqui, tinha o pastor Arginiro. Analfabeto, ele lia com uma dificuldade, mas ele pregava, tinha uma sabedoria, ele pegava o rosto dele e brilhava. Onde que orava, buscava Deus, né? Então, tem tudo isso, né, irmão? E cada um tem, essa é a minha opinião. Agora, eu pergunto mais uma indagação. Por que o filho pródigo, por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Você sabe? Você sabe? O pastor sabe. Quem sabe? Evair, por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Vergonha dos outros, né? Dos outros fariseus também. Que eles iam. Não era vergonha. Porque ele era sacerdote? Não. João 9, 21, 22. Porque de noite era mais tranquilo? Não. Escondido. Você já vai saber o porquê. Mas como agora vê, não sabemos o que lhe tenha aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele a Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, o que era? Era vergonha? Era o quê? Medo. Era expulso da sinagoga. É, porque ele era sacerdote. Ele era principal, ele era príncipe. A palavra fala em príncipe. E na Bíblia, príncipe não quer dizer que era o soberano. Era o principal, era o chefe da família, né? E Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus, escondidinho, com medo que se descobrisse, ele seria expulso da sinagoga. Até o pai do cego falou, não, vai perguntar para ele. Ele que responde, não me comprometa. Né? Que se o pai já disse que não, Jesus, que já ia sobrar para ele. Né? Então, amados, é medo dele. Ok? E agora vamos então para o filho pródigo. Lucas 19, né? Começando por Provérbios 10, falando em filho, né? O diácono Dinho já falou sobre filho. Provérbio 10, verso 1 diz assim: o filho sábio alegra seu pai. E como é que é o resto? 10:1. 10:1. E depois disso, o filho sábio alegra seu pai. E depois? depois disso, O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Tá aí. 10. É isso? Provérbio 10, irmão. Não é provérbio, estou em Lucas. Provérbios 10, 1. É provérbio. Tá? Então já quero começar por aí, irmãos. Eu escrevi aqui, ó, muitas vezes surge um problema em casa por causa do filho ou da filha. Vamos passar para Gênesis 25. É o caso de Isaac e Rebeca. Gênesis 25. Qual é o versículo? 25, 27 e 28. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito da caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Aí começou a guerra. Né? Isaac
amou mais Esaú. A mãe, a Rebeca, mais Jacó. Por quê? Esaú era homem do campo, trabalhador do campo. E ele cuidava mais da casa. Isaac ela também pendia para esse lado. Mas a mãe amava a Jacó. Por quê? Porque Jacó já era mais caseiro, né? Já ajudava a mãe, estava sempre ao lado da mãe. Então, e ali surge o ciúme. Surge a contenda. Surge a intriga. E surgiu até um cambalachozinho. Isso era um cambalacho, né? Olha, Esaú chegou, porque o primogênito era Esaú. Né? Jacó era que quem nasceu primeiro foi Esaú. E Esaú era o primogênito. Qual a vantagem da primogenitura? O primogênito ele tinha direito dobrado à herança. A herança, ele tinha direito dobrado à herança. E Jacó, caseiro, bom na cozinha, fez um guisado, ainda gostoso. E Esaú chegou do campo, morto de fome. A mãe, a Rebeca, puxando para Jacó, né? Olha, Jacó fez um guisado aí, ó. Vai lá, negocia com ele. Ele morto de fome, ele disse, eu vou morrer de fome? Para que serve a minha primogenitura? Né? Trocou o direito de primogenitura pelo guisado. Depois descobriram, né, que Jacó era meio velho, cego. Se a gente ficar velho, ficar cego. Na verdade, pastor, hoje até eu fiz o pastor entrar por rua errada. Né? Então, e ludibriaram a Jacó com a ajuda da Rebeca para beneficiar o filhinho querido. Então tem esse detalhe, amados, né? Que às vezes você vai passar a mão na cabeça do filho, né? E não é desprezar, mas priorizar mais um do que o outro. Aí acontece o problema. Né? Aí Jacó fugiu, foi morar com o tio Labão, casou, depois de muito tempo voltou, aí Jacó, a Esaú aceitou. Mas irmãos, o que eu quero falar é a convivência no lar. Davi, por exemplo, né? Vamos passar para Davi. 2 Samuel 15. Segundo Samuel 15. Versículos. Primeiro, a rebelião de Absalão E a fuga de Davi. e a fuga. Está aí. Vê que situação que chegou o pai, né? Davi, um grande homem, segundo o coração de Deus, né? Então, amados, olha a situação de Davi não controlar, não soube educar Absalão, que olha aqui o versículo 15, 4 do capítulo 15, versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todos os homens, que tivesse demanda ou questão para que ele fizesse justiça. Vendo? Ambicionando o cargo do pai, o reinado do pai. Mas como pregou o diácono Aldair, diz que papai castiga, né? Davi não castigou o filho. Aí ele foi castigado, né? Ele depois teve que fugir do filho, mas
E na guerra, o filho, o Absalão, ficou pendurado pela cabeça, sabe a história, né? Morreu pela cabeça. E por que Davi colheu, né? Quem planta colhe? Pela má educação que deu ao filho. Meus amados, que o assunto é esse, como o diácono aí começou, sobre a correção do pai ao filho, né? E depois vamos passar para o filho pródigo também, porque o filho não pode fugir da regra. Foi isso que aconteceu. O filho pródigo, o filho mimado, cheio, vamos dizer, folgado, né? E provavelmente a mãezinha passava a mão na cabeça, né? O pai executava, ou o pai passava a mão na cabeça, a mãe, né? Eu tive um aluno aqui que todo final de bimestre a gente fazia reunião com os pais para entregar o boletim. Eu tinha um aluno que era levado. Aí disse para ela, a dona Maria veio na reunião e disse, ô dona Maria, tem alguém estragando essa criança. Ai, professor Levi, eu ia dizer o nome do pai agora, é o fulano. Que passa a mão na cabeça, tinha 3 mulheres ou 4, e só o rapaz, o mais novo, caçulinha, de homem. Todo folgado, todo cheio de pose, todo cheio, né? Então, eu falei, dona Maria, então, tem alguém estragando essa criança. Vamos agir, eu pressiono aqui, e vocês em casa, para o bem da criança, para a aprendizagem da criança. Hoje é o homem, é casado, mas tem isso, irmãos, porque no lar tem que ter, até na educação dos filhos tem que ter inteligência. Se o pai precisar dar umas palmadas, nem que a mãe fique chorando pelos cantos, mas bem que tu fez, não é assim? Se a mãe dá umas palmadas, o pai protege, acha ruim, mas fica quieto ali, né? Já dá bem que você fez, porque você não deixa a criança folgada. E tem muito pai, muita mãe, que eu trabalhei só 35 anos com criança, e pessoas, eu acompanhei. Então, amados, o que a gente pode observar é isso. Nesse filho pródigo, diz aqui, ó. O mais moço, o 12, né? Lucas 15, 12. O mais moço deles disse ao pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Chegou e me dá a minha parte, da minha herança, da fazenda que me pertence. Não pertencia a nada, eu não tinha direito a nada. Na verdade, não tinha direito a nada. Quando o pai estava vivo. Nada, né? Então vocês veem, pela atitude do rapaz, se vê que ele era folgado mesmo, né? Ele era folgado. E prontamente o pai atendeu. Talvez por amor ao filho, né? Ou para não criar uma confusão com a mãe, né? Que a história não conta. Mas o rapaz insistiu, me dá minha parte e acabou, não tem papo. Sabe aquela insistência? Ele disse, quero minha parte, pronto, já não quero papo. E o pai prontamente atendeu. Só que como diz a palavra, quem semeia, colhe. Em Gálatas 6:10 diz assim, quem semeia, colhe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, é certo. Eu acho engraçado essa parte que, Fala. por mais que o mais novo errou, mas o amor do pai pelo erro do mais novo, o pai teve que corrigir o mais velho. Porque no final ele vai corrigir. Só que vê, o filho chega, tá dentro, ele pergunta para o outro, cadê? Fala fora, ele vai lá fora conversar com o filho. E daí tem que dar uma lição para ele também, de misericórdia, de amor. Aí esse teu filho gasta com a mulherada, foi fora, fez isso. Então o ser humano,
às vezes ele esquece da misericórdia. É bom corrigir, tem que corrigir, justiça é bom, tem que ser feito, mas a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem quer ter, né? E nós temos que ter misericórdia. E o amor do pai e a misericórdia do pai trouxe um probleminha que ele também teve que corrigir o filho, que talvez o filho não entendeu também isso, sobre amor e misericórdia. O que eu vejo é que esse pai era muito amoroso. A palavra Que ele ficou lá esperando, ele sabia que o filho voltava. Ia quebrar a cara e ia voltar. Ficou na porta olhando. Tá? A história é muito linda. Não dá para, porque são 9 horas, eu não gosto de prolongar muito, porque... Pelo direito a parte dele, ele só poderia receber depois que o pai morresse. Meu pai foi muito bom, assim, da parte antes do tempo. Ou o pai, ou era, vamos usar um termo bem grosseiro, eu era um pai boca mole, um pai frouxo, Porque dá pra... ou um pai, para evitar contenda na família, né? Com a mãe de certa aquela que, né? Vamos atender o menino, vamos fazer, né? Só que o pai deu, mas sabendo que ele ia voltar. E o pai amoroso, fala, irmão. Ou seja, ele, no momento que ele pediu a parte dos bens, a parte que ele tinha, que ele achava que tinha, né? Ele estava desejando já a morte do pai, do próprio pai. Também. Também dá para encarar nesse aspecto também. Dá pra... Na hora que é velho, vai morrer mesmo, né? Também dá para encarar nisso. E outra coisa, Fala a idade, né? ali também dá para também assim, ó, porque o filho ele tinha o bem na mão do pai, porque o pai administrava, quer dizer que o filho não confiava na administração do pai também dá para levar para a Eu vejo o seguinte, o colega tinha amor pelo filho, mas não deu limites. Esse é o nosso erro dos pais hoje. Assim, Não só do pai do filho grande, nosso também. Não impõe limite. O netinho que não é neto de sangue, mas nasceu o pai e avô que nós criamos ele. Mas os outros, pode falar, não obedece. Se eu falar uma vez, já não obedece, porque assim eu dou limite. Se eu não falo 2 vezes. E enquanto eu dei uma chinelada para pegar desde pequenininho, ele ia mexer, dar um tapinha na mão. Aí quando não dava para passar um chinelo, bem mais forte. E assim, eu dizia assim, a criança pequena, e quem que gostava mais de mim. A mãe dele pegava ele no colo, o nequinho dormia de jeito nenhum, aquela reina de eu pegava ele daí aqui para mim. Eu estava ele aqui, agora chega, volta aqui, pronto. Daí eu dava assim, ele estava dormindo, mas como é que eu tinha que dormir? Porque nós temos, quem gosta do filho, tem que dar limite. Deus faz isso com nós. Quando Deus, por que haverá que assim Deus castiga? Porque Deus vê que se ele deixar, nós vamos se perder, então Deus está limitando isso. Pastor. Deus nos quebra no meio para Deus Pastor Ney, o pai tem que pôr limite. É como no caso, o primeiro caso que eu falei, que é de Isaac, né? Jacó e Esaú. Né? Ali é uma demanda, né? O pai protegia um, a mãe protegia o outro. Quando intriga não acontecia naquela casa, né? Que acontecia o que aconteceu, lograram um pelo guisado, né? Lograram Esaú, a mãe protegendo Jacó, ajudou Jacó a lograr Esaú e deu confusão, aí Jacó teve que fugir. Tanto é que a mãe aconselhou. A própria mãe dele. Davi, mesma coisa. Davi não deu limite a Absalão. Davi chorou amargamente, porque trouxeram a notícia que o filho tinha morrido pendurado pela cabeça. Né? Mataram. Jovem, parece que foi que matou. Aí trouxeram a notícia, ele chorou amargamente. Meu filho Absalão amava barbaridade do filho, mas só que não deu limite. O pastor falou, não deu limite. Então tudo tem que ter um limite. Amém, irmãos? Amém. Obrigado pela oportunidade. Paz do Senhor a todos. Amém. Quero mais uma vez pedir perdão. Última reunião hoje.
convidado para fazer parte de um conselho de segurança do município de Garuva, do Conseg, onde eu já fui durante 2 anos lá em Itapuá, né? Eu já fui presidente lá, então a gente tinha. Aí eles foram fazer a reunião e para montar a diretoria. Aí, para onde agora o Senhor Jesus, né? Eles me colocaram como presidente do Conselho de Garuva. Então, só que agora vai todos os documentos lá para Florianópolis, né? Daí vai lá com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, vai ser registrado, depois vão marcar o dia para fazer, passando certinho os nomes, depois faz tudo na fruta, né? Certinho, para ver a índole da pessoa, tudo certinho. E daí depois a gente vai fazer a posse, daí vai ter a posse, daí a gente começa os trabalhos de Conselho de Segurança Pública. Então, eu acho muito importante, a gente que é cristão, você sabe que está tendo muitas coisas acontecendo, né? Começou as bandidagens novamente, e esse conselho ele traz muitas coisas boas, né? Trazendo rede de vizinhos, lutando por mais policiais na cidade, lutando por mais segurança. Lógico que é uma parte na área, né, como comunidade. A gente como cristão, a gente ora, a gente sabe que Deus age, né? Só que como eu já tinha participado no Itapuá, aí eles cogitaram o nome, aí me convidaram, eu fui lá, fiz a inscrição e daí fui eleito 2 Marcelo, né? Eu como presidente, tem o Dr. Marcelo advogado, que vai ser o vice-presidente, né? Aí os demais também foram lá. Então só passando para os irmãos algo, a gente não esperava tanto assim, né? Mas Deus tem propósito. Então eu entendo que também eu vou alcançar outras pessoas dentro do Conseg para Jesus, né? Eu creio que Deus tem um propósito nisso aí. Logicamente que o propósito lá é trabalhar para a segurança do município, é ajudar na segurança do município, né? Então justificando então o meu atraso hoje, eu tinha até falado do Molevi que talvez eu não ia conseguir chegar, né? Mas deu tudo certo. Amados, todos viram aí como o Levi expor suas opiniões, né? Todos vocês têm direito para expor suas opiniões. Eu acho interessante isso, né? Se você vai, como ele falou, se você vai concordar ou não, é opcional. Mas nós temos que ter essa liberdade, né? A questão que ele falou de aceitar Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus? A palavra diz em Tiago, né? 10:9, se confessares com a tua boca Jesus, ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Precisa com a sua boca. Mas como é que eu vou chegar na pessoa assim, para a pessoa? Porque vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus nos aceitou sim ou não? Sim. Ele já nos escolheu. Ele já veio do ventre da mãe. Agora, e a pessoa que não conhece a palavra, não conhece Jesus, ele vai ter que aceitar Jesus sim ou não? Sim. Sim. Não tem como eu falar para o senhor, confessa a Jesus. Na verdade, tem que A aceitar Jesus no confessar. coração. A confessar. Seguir. A confissão, ela vem de um aceitamento. Quando ele está no mundo, Né? ele pode acreditar em muita coisa, né? Porque, ó, Isso. ele aceita a idolatria, tudo qualquer É. coisa. Então, quando é assim, ó, aqui que ele conhece a verdade, daí ele vai aceitar Jesus, que é o seu único, vai ser o seu único Eu só estou explicando, né? Então, para quem não Tá. conhece, eu acho que... Assim, ó, eu só estou explicando. É que nem agora, que aconteceu agora, aquele vídeo Mas que cada eu um mandei tem, lá pra cada um ti. tem Sim. opinião. Entendeu? O que eles fizeram? Eles tinham uma crença de uma coisa, Essa coisa. agora eles estão Outra. Então, assim, pegando ó, outra coisa. porque confessar vem do aceitar. aceitar. Se você não aceitar, como é que você vai confessar? Então é essa a questão, né? Mas eu também compreendo o irmão Levi, né? Cada um tem uma formalidade de enxergar. Não é porque se você quer aceitar Jesus, a gente fala isso por uma formalidade de o quê? Não é aceitação, é a pessoa de confissão. A pessoa, para poder confessar, ela precisa aceitar. Se não tem como a pessoa. Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam Jesus. Não todos aceitam Jesus, viu? Né? Pastor, Pois não. Que tem um que chama para frente, tá isso. eu vou quase de acordo com o irmão Levi. Sim. Porque nós não aceitamos a Jesus, e sim ele que nos aceita. Então, ele nos aceita. Mas nós vamos servir a ele. Só que daí nós temos que Mas assim, aceitar ó, ele eu no estou nosso coração. dizendo, Jesus ele morreu por todos, mas nem todos aceitam Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, já nos aceita. É que Jesus falou assim, Não, ninguém ele é mim se aceitou. o Pai não enviar. Ele aceitou. Mas e Ninguém nós? é mim se o Pai não enviar. Quantos Mas, mas você eu tem aceito da verdade? Eu tenho livre-arbítrio. Esse é o problema. É que quando o Aí Pai que é o problema. Ele já Jesus, ele já nos aceitou. vai De continuar qualquer sendo forma, Espírito, né? né? Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. De qualquer forma, nós já fomos aceitos por ele, querendo nós ou não.
Certo? Agora, nós aceitamos verdade. Livre-arbítrio, de Essa é aceitar a ou questão. não. Se nós queremos esse Jesus. Então nós precisamos realmente entender que Jesus já nos aceitou, mas eu também preciso aceitar Ele, porque se não aceitar Ele, eu vou servir outro Da Deus. mesma maneira, nós temos que aceitar a servir a Ele. Isso. Amém. Eu só vou servir a Ele se eu A Bíblia diz, quem aceitar. quiser vir a mim, tome a sua cruz. nega a si mesmo. Nega esse mesmo. Né? E pega a tua cruz e siga. Né? Nega a si mesmo. Então, para me negar, mas eu tenho que me negar, e eu me negar eu tenho que aceitar. Não tem como eu não aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Ele. Aceitar a cruz, aceitar o... Aceitar. A palavra aceitar vem da palavra, né, da tua confissão. Né? Quer dizer, Mas daí ó, ele já está. vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Um rapaz me procurou esse dia atrás. Ontem me ligou o menino. Me ligou, estou angustiado, pastor. Eu preciso aceitar Jesus de novo. Eu falei assim, então você precisa confessar ele de novo. Estava aqui. Então, mas ele falou, eu preciso aceitar, não quer dizer, ele estava negando Jesus algumas vezes. Então, o que o irmão Levi falou, ele não está errado também. Porque Jesus já nos aceitou. Só que para a igreja, como fala, comunhão de pessoas. Não tem, vem na frente, o que Jesus aceitou? Vem orar para você. Mas a pessoa não tem doutrina, a pessoa não aceitou Jesus de verdade, a pessoa não tem Nessa colocação, vamos supor, Jesus morreu por todos. todos. Então, E ele não se aceitou. Jesus morreu por todos, então, no caso, se eu não aceitar, eu vou ser salvo a mesma coisa. Não é assim? Eu tenho que aceitar. Entendeu? Eu tenho que Então, aceitar o caminho. então, eu só estou colocando aqui porque a gente tem que respeitar a opinião dele, Sim. logicamente, a opinião dele, mas eu tenho que passar para a igreja que nós temos um ensinamento dessa forma da fonte de vida, né? Que Deus nos colocou. Então, é por questão para não entrar em conflito, né? Porque a gente tem um segmento, não pode dar conflito. E o irmão Levi, ele sabe o tanto que a gente ama ele, que é uma pessoa que, você não tem noção como eu estou aprendendo as coisas com ele também. Porque ele, além de ser um professor, é um homem de Deus. Olha que coisa. Tanto é que eu pedi para ele continuar a terminar aqui, né? Porque, olha, é profunda essa citação do pai e do filho. Só que assim, se o senhor falar a opinião do senhor, todo mundo, as que não aceitam a tua opinião, não vão falar para o senhor, eu não aceitei a tua opinião. Ele não tem coragem, não. O bom é isso aqui, ó. A gente pode debater. A gente tem liberdade para isso. Né? Dentro de um respeito, dentro de um amor, do mesmo amor um pelo outro. Não é que eu estou desmerecendo alguém, né, ou você está sendo desmerecido. A igreja ela só cresce quando a gente consegue entrar num diálogo, de um acordo, né? Que respeitando a opinião sua e vocês respeitando a minha opinião como conhecimento. Só um pouquinho, eu pedi uma... O irmão Romão falou, na escrita da Bíblia, toma a tua cruz e siga. Isso. Então você quer aceitar Jesus, tu quer seguir os passos de Jesus, em vez de aceitar, é uma maneira diferente de ser. Só que se você pegar todas as igrejas, Sim. elas só vão ter essa pegada. Porque já Não, porque assim, ó, Já é um costume. a questão ali sobre aceitar ou não aceitar, é que Deus, desde Adão e Eva, ele já deu um livre-arbítrio, né? Para Adão e Eva, ó, colocou a maçã, vamos supor, colocou a árvore da vida lá, ó, se você comer dessa fruta, se você comer, você vai morrer espiritualmente. Então assim, ó, a salvação é um livre-arbítrio. Deus, ele dá tu quer me seguir? Beleza. Então vai seguir Jesus. Isso. Entendeu? Mas vamos lá. Nessa questão. Vamos lá. Até gostoso o debate. Eu gosto. Tem que debater. Assim, ó, deixa eu explicar algo como pastor, assim, do que eu aprendi, que a gente ora, a gente fala. Quando eu falo assim, chama-se apelo. O que significa a palavra apelo? A pessoa vai ter que apelar da forma que ela está, no pecado, tá. Tem muita gente que aceita Jesus na hora, mas não sabe realmente o que é aceitar Jesus. Pode ver. O que é aceitar Jesus verdadeiramente? Chama-se arrependimento e renúncia. Eu renuncio a minha carne, eu renuncio meus pecados, eu estou jogando fora porque eu quero aceitar agora fazer a vontade de Deus, de Jesus. E a atitude, né? Aí que vem o ensino. O que está acontecendo com as igrejas? As pessoas estão aceitando a Jesus, mas não estão tendo
acompanhamento. Não estão seguindo. Não estão seguindo. Mas por que não estão seguindo? Tá aí. Falta fazer acompanhamento. Quem quer seguir a Jesus? Mas por que não estão seguindo? Falta Porque falta pessoas alguém do lado ali. Aceitar. que estava ali do lado, que viu aceitar, falou, agora deve ser discípulo aqui, eu vou fazer esse discípulo aqui, olha, eu preciso cuidar dessa alma. Isso está difícil hoje nas igrejas. Porque é muito mais fácil as pessoas que estão na igreja murmurarem do que botar a mão na obra Criticar, julgar. né? Então é esse que é o sofrimento. Eu tenho conversado com os pastores e é isso que está passando nas Só igrejas. que É muito mais de apontar do que ajudar. é assim, pastor. Então- Desde a hora que a pessoa, a Bíblia diz quem confessa e deixa, né? Mas tá assim, a pessoa pegou e disse, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir daquele dia, Sim. de repente a pessoa às vezes ela não vai se afirmar ali na hora, mas a partir da hora que ele pegou e confessou com a boca dele que Jesus, Ó, É a palavra das sementes, sabe, das sementes, das 4 tipos de terra. Só uma produziu. O resto, o espinho deu jeito, sumiu, o passarinho pegou, foi semente que foi plantada no coração, mas sumiu. Vamos lá. Romanos aqui, ó. Romanos 10, 9. 10, 9, vou falar oficial. eu Olha lá. saí. A saber que se tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Certo? Então a pessoa, para ela poder confessar, ela precisa aceitar. Então vamos lá. E depois que a pessoa aceita, onde é que está? Volta uma página ali da Bíblia. Portanto, 8, Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como é que eu vou só confessar Jesus se eu não deixar ele entrar dentro de mim, se eu não aceitar dentro de mim? Essa é a questão. Não adianta, se você não aceitar as correções, você não aceitou Jesus verdadeiramente. Eu vou usar meu filho hoje ele foi batizado, tudo, ele você estava lá aquele dia, ele falou que ele não entende da palavra de Deus. Okay? E aí eu errei. Eu falei, mas vamos ensinar eu, não vamos julgar, vamos condenar. Eu deveria ter dado mais. Entendeu? Circular da Bíblia. Assim nós temos que pegar uma pessoa que vem do mundo que aceita Jesus, alguém encostado lá dele e tentar acompanhar ele um tempo e explicando a Bíblia. Isso tem que fazer. Aí a semente foi plantada, mas tu tem que ir regando e adubar essa semente. É assim, ó. Como lá atrás, a outra questão que o Levi falou também, que é interessante, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala bem, eu só termino minha oração em nome de Jesus. Por mais que eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda eu termino de novo com Jesus. Porque ninguém vai ao Pai, pode reparar que eu só termino em nome de Jesus. E eu ensino para as pessoas. Olha só. Vamos lá, Pai, Filho e Espírito Santo, quem são? Os três são Um só. um só. Então Jesus já está incluído aqui. Presta Presta atenção. Então Jesus já está aqui. Então se eu terminar só aqui também, o nome de Jesus já está também, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz isso. Mas como a palavra ensina que ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus, então eu termino de novo em nome de Jesus. E não adianta, por mais que seja Pai, Filho e Espírito Santo aqui, que tá os três, são os três só, estou falando para vocês fazerem uma conjectura. Cada um tem uma função, né? Entendeu? Um é Pai, Filho e Espírito Santo. Um é Pai, outro é amigo, outro consolador. Entendeu? Certo? Vamos lá. Mas são todos um só. Certo? Só que o que o próprio Deus faz, que ele se fez? Ele fala assim, ó, Jesus fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O único que Deus deu para morrer por nós? Qual o único que ele aceita? Jesus. Qual o único que ele deu condições de ressurreição? Jesus. Então não há outro. É em nome de Jesus e acabou. O único que Tem morreu. que ser em nome de Jesus. O único que Você morreu. nunca termina a oração sem ser em nome de Jesus. Tem que terminar em nome de Jesus. Porque é Jesus que pega a oração e entrega. Glória a Deus. Né? É isso, para deixar bem explicado isso. Isso aí, ó, eu fui em encontros com Deus, eu fui em discipulado, participei de seminário, e foi as mesmas explicações. O irmão Levi não está errado no sentimento dele. É da forma que ele entende. Só que se a gente parar, eu não vou dizer que seja igual, mas seja quase semelhante. Porque qual que é o princípio final de tudo? A pessoa está com Jesus. A pessoa está liberta. A pessoa está consciente. A pessoa tem que ter entendimento. Aqui tem um posto de sabedoria. Eu vejo todo dia, eu vou na casa dele, ó, eu vejo ali, ele está lá com a Bíblia aberta,
E o louvor, mais o dia inteiro, um mais gostoso que o outro. Não dá vontade nem de sair daquela casa. Né? Falei para ele que nós temos um grande amigo, generoso, querido, né? Fiz questão hoje de levar as coisas do médico. Falei, pode contar comigo? Como que vocês podem contar? Mas o que é isso? Irmandade. Pessoas que... Então a gente não pode misturar. Nós não podemos. Agora presta atenção. Isso aqui é muito importante que é para vocês. Nunca nós devemos ficar tristes por uma correção. Se um dia ele já me corrigiu várias vezes, eu briguei com o senhor, nós debatemos. E muitas vezes ele está, a maioria das vezes está certo. Entendeu? Então assim, só que eu tenho algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho que viver isso aqui. O irmão Levi, eu já observei então, que ele assim, ó, quando ele não concorda com uma coisa, tu vai falar uma coisa para ele. Isso não está escrito. O irmão Levi sempre assim. É, sim. Aonde está escrito? Eu já me deu vontade de falar agora, mas não falei. Só que assim... Pastor, mais uma coisinha. Ainda pouco eu vou entender, você não deixou eu falar. Pode falar. Escuta, Clodovio. Pode escutar. Irmãos, é o seguinte. Isso. Eu quero reforçar o que o pastor falou ainda há pouco. Nós somos uma família. Isso. A família de Cristo. Deus. Só família de Deus. Então, o Evair erra, pisa na bola. Eu vou chegar pro Romualdo. Ô Romualdo, o Evair que é isso, pô? Ô meu amigo, vem. Ô Evair, vem cá, você. Glória. Não é assim que tem que ser, pastor? Evair, você fez isso. Não faz mal, meu querido. Não é assim? Eu vou orar por você. Não é assim que tem que fazer? A tendência é a gente passar a ser vamos chorar. É passar para os outros, não, né? Mas nós somos uma família de Deus, pô. Vamos orar. Vamos orar, né? Levita, está errado aqui. Vem cá, vamos orar junto. Amém. O pastor também puxa a minha orelha. Eu também aceito. É verdade. Eu também, mas eu aceito. Nós somos uma família. E a gente tem que aceitar. Entendeu? O que Deus não gosta? É quando a pessoa fala uma coisa, você não concorda e fica remoendo e falando dos outros. Não. Nós estamos dentro de uma sala onde estamos falando de Jesus. Ouvimos sobre o filho pródigo, né? O irmão Levi, eu sei que ele ama falar da palavra, ele ama ler, ele ama louvar, entendeu? E hoje, nós temos que ter, toda vez que eu vou conversar com ele vai saber disso agora. Toda vez que eu vou conversar com o Levi, eu peço sabedoria para Deus. Porque conversar com pessoas bem atuantes dentro da palavra, bem autênticas, você tem que tomar cuidado, senão você passa vergonha. Né? E saber o que você fala e tem que ser humilde no falar. Tem que ter muita humildade. E a pessoa tem que ver que você está sendo verdadeiro. Tem que olhar nos teus olhos, porque a palavra de Deus diz assim, ó, quem ama a correção é prudente. Quem ama a correção é prudente. Amém. Eu esse dia atrás, eu estava ensinando uma pessoa, estava corrigindo uma pessoa de 82 anos. Você imagina para mim que tem 54. Você imagina a situação que é isso para mim. Qual a idade do senhor, né? O senhor tem quantos hoje? Eu vou fazer 80. 80, qual a idade do mundo? 82 anos. Eu achei que aquele velho ia brigar comigo. Tá? Ele estava assim, esperando a esposa sair do pronto atendimento. Ele veio falar algumas coisas, eu fui corrigir, falei, do conhecimento que eu tenho, eu peguei, tinha Bíblia no celular, eu mostrei para ele. Ele falou assim, eu falei, Jesus, agora ensinando esse homem com 82 anos, eu vou apanhar agora. E agora? Sabe o que ele fez? Quando eu olho para o olho dele, ele estava em lágrimas. Chorando. Ô pastor, muito obrigado. Ainda eu pude conhecer antes de Deus me levar. Que eu estava errado no meu pensamento. Humildade. Amém, queridos? Então é isso aí. Então quero agradecer ao pastor Levi mais uma vez por estar contribuindo conosco aqui. Pedir perdão para o Maldinho, que esqueci de te avisar, né? Mas daí da terça-feira que vem já fica acertado, né? E na outra terça ele vai? Não, na outra terça eu. Tá, mas na outra aí você vai. Foi pro lado uma. Isso. Foi pro lado uma